Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, nosso maná diário. Hoje, quarta-feira, 29 de novembro, tem como tema Missão junto aos ricos. A lição de hoje, ela vai retratar e relatar a história de duas pessoas ricas que a Bíblia cita. A primeira pessoa que a Bíblia cita como uma pessoa rica está lá relatado no livro de Mateus, no capítulo 19, no versículo 16 a 22, que eu queria que você acompanhasse aí em sua casa. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 19 de Mateus, versículo 16: Eis que alguém se aproximando lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amas ao teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, a Bíblia diz que ele se retirou triste, por ser dono de muitas propriedades. A Bíblia relata essa história, e dessa história nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida. Primeiro, esse jovem, a Bíblia diz que esse jovem, ele cita que ele guardava toda a lei a qual Jesus lhe propôs guardar. E aí Cristo pede para que ele possa vender todas aquelas propriedades, distribuir entre os pobres, e depois vem e segue-me. E a Bíblia diz que esse jovem, ele saiu, de cabeça baixa, triste porque era dono de muitas posses. E ao comentário da lição, é interessante dizer, irmãos, a lição diz que a riqueza hoje em nossos dias pode ser uma armadilha para a perdição. Aquele jovem, ele talvez conhecia toda a lei. Aquele jovem, a Bíblia diz que guardava toda a lei, mas o mais importante que a lei requer, aquele jovem não tinha, que era amor ao próximo. Quando Jesus interpela e pede para que ele possa vender todos os seus pertences e dividir entre os pobres, a Bíblia diz que esse jovem, ele se retirou. Diferente da história desse jovem rico, a Bíblia relata a história, no livro de Lucas, no capítulo 19, de um homem chamado Zaqueu, qual a Bíblia diz também que ele era cobrador de impostos, era um povo que não era muito, era bem visto pela sociedade, porque eles ainda cobravam impostos a mais, e a Bíblia diz que esses homens, eles roubavam a sociedade. Então eram pessoas que não eram bem vistas. Só que a Bíblia diz que esse homem, ele teve um encontro com Jesus, como esse jovem rico também teve um encontro com Jesus. Só que a Bíblia diz que a decisão desse homem foi diferente da decisão do jovem rico. A Bíblia diz que Jesus vinha passando por a cidade, e esse homem, ele queria ver a Cristo. E ele não conseguiria ver Cristo porque a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura. E a Bíblia diz que ele teve uma ideia, subiu no sicômoro e ali esperou Cristo. Só que quando Cristo passa, ele nem precisa gritar e nem chamar por Jesus. A Bíblia diz que Cristo simplesmente pede para que ele possa descer da árvore, porque hoje convém ir à tua casa. E a Bíblia diz que Jesus foi à casa desse homem. Mesmo os líderes religiosos, não gostando da atitude de Cristo, porque eles diziam: quem é este que é o Cristo e come com pecadores, e anda com republicanos, e assenta com pecadores, e come com pecadores? A Bíblia diz que essas pessoas não eram pessoas bem vistas, mas a Bíblia diz que Cristo foi até essa casa, e Cristo, ao chegar na sua casa,
não precisou dizer a ele que ele deveria vender tudo e devolver ao pobre. A Bíblia diz que ele reconhece o seu estado, a sua dependência de Cristo, reconhece o seu estado pecaminoso, e a Bíblia diz que ele oferece: Senhor, vou devolver, né, a parte a quem lhe fraudei, e se caso eu tenha errado na devolução, devolverei 4 vezes mais. E a Bíblia diz que Cristo fala claramente: Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Nós vamos ver o relato de 2 pessoas ricas, 2 pessoas poderosas, mas 2 pessoas que tomaram decisões opostas. A decisão correta foi a decisão tomada por Zaqueu e não pelo o jovem rico. E nós vemos, irmãos, que Cristo, toda vez que tem a oportunidade de ter o contato com essas pessoas, a Bíblia diz que essas pessoas nunca mais se tornavam, nunca mais seriam as mesmas pessoas. E nós vemos na história de Zaqueu que mais uma pessoa que Cristo teve um encontro, ela foi transformada. Transformada porque ela abriu o seu coração, deixou Cristo habitar no seu coração e ele foi mudado num novo homem. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, que a cada dia nós possamos buscar a presença de Cristo, que nós possamos viver honestamente, para quando ouvirmos a voz de Cristo falar ao nosso coração, nós possamos ser sensível à voz do Espírito Santo e fazer a sua vontade. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós queremos a cada dia estar na Tua presença, ó Pai, e para isso nós queremos nos entregarmos de coração e de corpo e alma, cada dia na Tua presença. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos andar de maneira digna e honesta, que a salvação que o Senhor oferece possa estar diante da nossa casa todos os dias. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, molda cada dia o nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.